O frio chicoteia o rosto como um golpe de chicote. Nas fronteiras setentrionais do Império Romano, o inverno transformava a terra em pedra, a respiração em vapor e o bronze em uma armadilha de gelo. Os guerreiros estavam com a neve até os joelhos, mas nos seus pés, sandálias abertas. E isso não é um erro, não é um acaso, é uma ordem. Uma ordem para não usar calças. Por que, então, o império que conquistou meio mundo não permitia que seus soldados usassem uma proteção elementar contra o frio? Tácito escreveu: nem o costume bárbaro, nem a vestimenta bárbara devem tocar um romano. Para o legionário, calças, um sinal de bárbaro. Bárbaros são os gauleses, germânicos, sármatas, pessoas do norte, onde o frio é mais forte do que a lei. E o romano deve permanecer romano mesmo na neve. Assim nasceu o símbolo tácito da civilização. Joelhos nus sob o ferro. As calças de tecido eram chamadas de bracae, da palavra celta bracae. Este item de vestuário era comum entre as tribos do norte muito antes das campanhas romanas na Britânia e na Gália. Para os bárbaros, era uma necessidade. Para os romanos, uma desonra. Na legião, as calças eram consideradas quase um sacrilégio, como se um oficial tirasse sua armadura antes da batalha. Mas imagine esta imagem. No vento, cheio de agulhas de gelo, centenas de guerreiros estão de pé em sandálias de couro, envoltas em trapos, erguendo escudos nos quais a geada congela. Eles marcham 20 quilômetros por dia sobre a terra congelada, com caneleiras de bronze e túnicas de lã. E cada passo ecoa com dor. Sob a roupa leve, seus corpos tremem, mas a disciplina romana não permite um som, nem uma queixa. Plutarco escreveu que o legionário deveria ser capaz de suportar qualquer adversidade, tanto o calor do deserto quanto o frio do vento norte. Eles eram treinados para isso. Eles percorriam 30 quilômetros por dia com equipamento completo, pesando até 30 quilogramas. Eles dormiam no chão, onde o gelo se cravava nas costas, e comiam mingau congelado na tigela. Mas as queixas eram consideradas uma fraqueza, e a fraqueza, uma traição. O calçado desses guerreiros, calcei e caligae, eram sandálias militares com rebites, reforçadas com ferro. Eles deixavam no chão pegadas, semelhantes a marcas de garras de fera. Arqueólogos os encontraram sob a floresta de Teutoburgo, onde 3 legiões de Varo desapareceram nos pântanos e na névoa. Na pele restaram vestígios de sal, não de suor, mas de sangue congelado. Comandantes romanos como Júlio César e Germânico sabiam que o frio mata não mais lentamente do que uma espada. Mas eles também entendiam outra coisa. Se um legionário usasse calças, ele aceitaria em si uma parte do bárbaro. E Roma construiu um império não com espadas, mas com uma ideia de superioridade que começava com a vestimenta. Quando a geada se elevava sobre o acampamento à noite, os guerreiros reuniam-se em volta das fogueiras, enrolando-se em seus mantos, mas os pés permaneciam descobertos. Era um ritual, uma prova de espírito. O frio transformava-se em um instrumento de formação. Ele afiava a vontade, como um ferreiro afia uma lâmina. E em algum lugar entre o sofrimento e o orgulho, nascia um novo tipo de homem, o miles romanus, o guerreiro romano. Mas o que acontecia quando a legião se encontrava nos confins do império, onde o inverno durava meio ano, onde o vento do norte podia parar a respiração? Como manter a ordem quando a lei contradiz a própria vida? Foi lá, nos pântanos e florestas congeladas da Britânia, que começou a história da primeira desobediência. Uma história que mudaria para sempre a atitude de Roma em relação ao frio. O inverno na Britânia não começava pelo calendário, mas pela primeira brisa do vento do Mar do Norte. No final de outubro, a terra cobria-se com uma camada de geada, e as chuvas transformavam-se em flechas de gelo, que perfuravam a pele até os ossos. Foi para lá, para os confins da civilização, que as legiões romanas foram enviadas sob o comando de Agrícola, o governador sobre quem Tácito escreveu. As tropas deveriam manter a fronteira contra os pictos, pessoas selvagens, endurecidas,
cujos corpos eram pintados com padrões azuis e cujos pés não conheciam calçados. Agrícola exigia disciplina, mas nem mesmo ele podia deixar de notar o sofrimento dos legionários. Suas faixas molhavam-se, congelavam, transformando-se em torniquetes de gelo. As sandálias com taxas de ferro, as caligae, congelavam-se no chão. As pessoas acordavam com os pés inchados de frio e ainda assim continuavam a construir fortificações, a marchar, a montar acampamentos. Naqueles anos, as tropas romanas invernaram no norte da Britânia pela primeira vez, e essa experiência revelou-se um pesadelo. Achados arqueológicos do Forte de Vindolanda, perto do futuro muro de Adriano, revelam que os soldados escreviam para casa suplicando por meias de lã, capas e até mesmo por calças. Um fragmento de carta preservado em uma tabuleta de madeira contém no pedido: peço que enviem mais meias e roupa íntima, pois o frio é terrível. Estas linhas não são retórica, mas um grito de dor que ecoou a través de 2 milênios. Gradualmente, os legionários começaram a violar a proibição. Primeiro, em segredo, eles costuravam para si bracae de lã áspera de ovelhas locais, usavam-nas sob as túnicas, escondiam-nas sob longos mantos, o sagum. Este manto tornou-se um símbolo das guarnições do norte. O sagum, um tecido de lã denso preso com uma fíbula no pescoço. Ele não aquecia completamente, mas protegia do vento, e junto com as calças secretas transformava-se em um desafio à própria ideia de bravura romana. Os guerreiros, educados no ideal do austero guerreiro itálico, agora aprendiam lições com aqueles a quem chamavam de bárbaros. Não era apenas uma troca de objetos, mas um choque de visões de mundo. Na opinião do historiador Goldsworthy, foram as campanhas do norte que forçaram Roma a reconhecer pela primeira vez a fraqueza de sua tradição. Mas ninguém falava abertamente sobre isso. Afinal, admitir que o costume bárbaro salvava os legionários significava duvidar da própria base do império. Nos fortes, novos elementos de equipamento começaram a surgir. Luvas de couro, forros de pele, capuzes. Tudo isso era feito sem permissão oficial, mas com o consentimento tácito dos centuriões. O centurião, um oficial superior responsável por uma centena de guerreiros, sabia que entre o regulamento e a morte, ele era obrigado a escolher a vida de seus homens. E se o uniforme romano ordenava congelar, ele simplesmente virava as costas. Mas nem todos aceitavam esse caminho. Entre os oficiais, havia aqueles que consideravam a brandura uma traição. Eles viam nas peles e nas calças uma ameaça, um símbolo de que a legião estava perdendo sua essência. Um desses comandantes, mencionado por Tácito, recusou-se a se cobrir com um manto durante a nevasca, desejando dar um exemplo de coragem. Encontraram-no pela manhã. Ele havia morrido congelado, mas seu rosto estava petrificado em uma careta de orgulho. Assim nascia a lenda. Melhor morrer como romano do que sobreviver como bárbaro. E, no entanto, sob a camada de disciplina, a insatisfação crescia. Soldados, exaustos pelo frio e pelas doenças, começaram a se rebelar. Em um dos acampamentos da Britânia, uma revolta eclodiu. Os legionários exigiam uniformes quentes e o fim das campanhas de inverno. De acordo com várias fontes, Agrícola não recorreu a execuções. Ele entendia. A punição não aqueceria, e a revolta destruiria a guarnição. Então ele cedeu a um compromisso. Algo raro na tradição romana, permitiu oficialmente o uso de ceroulas de lã durante o inverno. Assim, pela primeira vez na história do Império, o frio venceu a ideologia. Mas por esse passo cedido, Roma pagou com uma nova ameaça. Quando alguns anos depois as legiões retornaram ao continente, uma nova moda, a bárbara, veio com elas. Nos fóruns e anfiteatros, cidadãos de calças começaram a aparecer, e os senadores sussurravam horrorizados sobre a decadência dos costumes. O Senado chegou a considerar a possibilidade de proibir o uso de calças na própria cidade. Desde então, entre Roma e os bárbaros, travava-se não apenas uma guerra de espadas, mas também uma guerra de tecidos. Cada centímetro de lã no corpo de um soldado era um passo para que o império reconhecesse-se.
O frio é mais forte que o orgulho. Mas naquela época ninguém ainda percebia isso. Os legionários retornavam do norte, trazendo consigo não apenas troféus, mas uma nova imagem, a de um homem que já não temia violar a lei pela vida. E essa imagem logo mudaria o destino de todo o exército romano. No início do século II d.C., as legiões romanas já estavam estabelecidas nas fronteiras setentrionais da Britânia. O famoso Muro de Adriano estava sendo construído, uma muralha de 120 quilômetros de comprimento, estendendo-se de mar a mar. Não era apenas uma linha de defesa, mas um símbolo, o fim de Roma, o início do caos. Além dessa muralha começava a Terra das Névoas, onde os invernos duravam mais de meio ano e o sol mal aparecia no horizonte. E foi lá que os legionários finalmente se confrontaram com um inimigo para o qual não estavam preparados: o frio, que não conhecia piedade. Os sofrimentos físicos dos soldados eram monstruosos. Contemporâneos escreveram que o vento do norte penetra nos ossos como uma lâmina na carne. Arqueólogos encontraram em dos fortes da muralha restos de fogueiras, onde, em vez de lenha, queimavam óleo de armas e até cintos de couro. As sandálias caligae tinham que ser amarradas com cordas, para não caírem dos pés inchados pela geada. Pela manhã, a neve dentro das tendas derretia, transformando-se em lama, e congelava novamente. E acima de tudo isso, pairava o silêncio férreo da disciplina. Aos poucos, o inverno tornou-se o principal mestre dos legionários. Para sobreviver, eles inventaram novas formas de proteção. Uma delas, as faixas de lã que colocavam sob as sandálias. Este elemento mais tarde recebeu o nome latino de udones, o progenitor das meias modernas. Na mesma época surgiram nos acampamentos as penulae, capas de lã densa com capuz, que lembravam os mantos dos viajantes. Eram confortáveis para o serviço de guarda nas muralhas e para atravessar pântanos. Mas não menos importante foi a reestruturação interna do exército. Se antes o legionário era percebido como a personificação do guerreiro do sul, acostumado ao sol e à poeira, agora ele se tornava um soldado dos ventos frios. Os comandantes começaram a considerar as condições severas ao planejar as operações. Levavam mais provisões para as campanhas, criavam reservas de combustível, construíam quartéis aquecidos. Em alguns fortes se encontraram tubos de argila, primórdios de aquecimento, por onde passava o ar quente dos fornos. Foi uma revolução na logística militar, forçando Roma a reconhecer: a resistência exige não apenas coragem, mas também calor. No entanto, o preço dessa adaptação revelou-se cultural. Quanto mais os legionários adotavam os costumes dos povos do norte, mais a linha entre o romano e o bárbaro se desvanecia. Tácito escreveu que os romanos se habituaram a costumes estrangeiros, sem perceber como se tornavam seus prisioneiros. Nesta época, coletes de pele, calças de lã e botas, antes inadmissíveis na moda urbana, espalharam-se entre os cidadãos. O Senado resmungava, mas era impossível deter o processo. O império involuntariamente copiava aqueles que desprezava. E, no entanto, foi exatamente isso que salvou o exército. Na época do imperador Adriano e de seus sucessores, as guarnições do norte já eram oficialmente supridas com vestuário de inverno. As calças, brazae, tornaram-se parte do uniforme dos soldados, embora os oficiais ainda preferissem as túnicas. Mas o verdadeiro sinal de mudança foi o espírito. Os guerreiros deixaram de se envergonhar dos hábitos bárbaros. Eles começaram a ver no frio não um castigo, mas uma provação que os tornava mais fortes. Os centuriões agora eram ensinados não apenas a arte militar, mas também a arte da sobrevivência no inverno. Eles se certificavam de que os soldados não dormissem em terra nua, não se molhassem na chuva, secassem seus calçados perto das fogueiras. Nas guarnições da Britânia, surgiram artesãos especializados em artigos de pele e até mesmo comerciantes de tribos bárbaras, que traziam peles e lã em troca de vinho e metal. Assim, passo a passo, o império tornava-se dependente das terras do norte, de seu clima, seus recursos, seu povo.
Os historiadores divergem sobre quando exatamente ocorreu a virada final. Alguns acreditam que após a morte de Adriano, a proibição das calças praticamente desapareceu. Outros supõem que o orgulho romano resistiu por muito tempo, mas o fato é que nenhuma campanha no norte após o século II ocorreu sem roupas quentes. A cultura do corpo cedeu lugar à cultura da sobrevivência. No entanto, junto com isso, outra coisa penetrou no exército: o espírito dos bárbaros. Os soldados, criados no frio, já não sentiam uma conexão especial com Roma. Seu sangue se misturava com a população local. Seus hábitos diferiam dos sulistas. Eles se tornaram novos romanos, não por nascimento, mas por juramento. E quando, 2 séculos depois, o império começar a ruir, serão essas legiões do norte que desempenharão um papel decisivo, algumas para defendê-lo, outras para derrubá-lo. Mas, por enquanto, isso estava longe de acontecer. Naquela época, na era de Adriano, o frio ainda era um inimigo, e não um símbolo do fim. Os legionários estavam nas muralhas, olhando para as planícies nebulosas onde as tribos bárbaras desapareciam. E sabiam, eles sobreviveram ao que nem mesmo os deuses do Olimpo teriam suportado. E, no entanto, em algum lugar profundo, em cada um deles vivia o pensamento: se Roma conseguiu se aquecer com peles bárbaras, então um dia poderá se aquecer também com uma alma bárbara. Passou um século. O império expandiu-se, mas o frio retornou, desta vez do leste e do norte, onde os godos e os francos pairavam sobre as fronteiras. Roma já não era a mesma. Os cidadãos urbanos usavam mantos de lã, os funcionários calças, e os velhos senadores resmungavam que todos se vestiam como pastores. Mas nas fronteiras, nos pântanos do Reno e nas montanhas da Panônia, a guerra com o inverno não terminou. Aqui, na junção do mundo e do caos, as legiões romanas passavam por novas provações, não apenas climáticas, mas também de lealdade. Na época do imperador Marco Aurélio, começou a chamada Guerra Marcomana. As legiões estavam na Áustria, às margens do Danúbio. As temperaturas no inverno caíam abaixo de 0, e a neve acumulava-se em 1 metro. As árvores estalavam com o frio, a água nos caldeirões transformava-se em gelo. E novamente os soldados estavam de guarda em sandálias, porque os suprimentos de equipamento quente não chegavam a tempo do sul. Nas crônicas de Dio Cássio há uma linha: muitos legionários pereciam não pela espada, mas pelo frio intenso. Esta guerra mostrou: o frio mata impérios tão eficazmente quanto os bárbaros. Para salvar as tropas, o comando decidiu dar um passo que 100 anos antes teria sido considerado impensável. Foi introduzido o equipamento de inverno obrigatório: calças de lã, gorros e luvas de pele. Desde então, as pracais tornaram-se definitivamente parte do uniforme romano. Mas nesta solução prática escondia-se um golpe simbólico. A linha entre o romano e o bárbaro desapareceu. Agora todos usavam o mesmo. Os soldados das legiões do norte já falavam um latim rudimentar, comiam comida local e casavam-se com mulheres das tribos conquistadas. Assim se formou uma nova classe: os limitanei, guerreiros da fronteira. Eles viviam na fronteira do império, guardavam os fortes, cultivavam a terra, conheciam os caminhos de inverno e os espíritos locais. Estes não eram cidadãos disciplinados de Roma, mas sim severos guardiões do frio, acostumados à vida sob a neve. No seu cotidiano, peles, couros e lã não eram um luxo, mas parte da sua identidade. Gradualmente, a forma de comando também mudou. Se antes o legado, enviado de Roma, distinguia-se por seus modos e vestimenta, agora até ele vestia bracai quentes e botas. O legado, um oficial superior nomeado pelo imperador, comandava uma legião inteira, mas agora sua autoridade dependia do respeito das pessoas endurecidas pelo gelo. Aqueles que tentavam ditar as velhas ordens não duravam muito. Os soldados desprezavam quem não sabia como sobreviver ao inverno. Os historiadores acreditam que foi nesta época que uma nova filosofia se consolidou definitivamente no exército:
Melhor aquecer-se como um bárbaro do que congelar como um romano. O calor tornou-se uma medida de ração. Achados arqueológicos dos fortes do Danúbio confirmam. Os soldados criavam sistemas completos de fornos, construíam quartéis de pedra com pisos sob os quais circulava ar quente. Este princípio de aquecimento era chamado de hipocausto. Foi inventado para banhos, mas as legiões do norte o transformaram em uma arma contra o inverno. E, no entanto, o preço da sobrevivência revelou-se alto. Juntamente com os hábitos bárbaros, os legionários também adotaram a liberdade bárbara. Em suas falas surgiam palavras estrangeiras, em suas canções, motivos estrangeiros. Eles tornaram-se mais independentes, menos obedientes ao centro. Quando Marco Aurélio morreu, muitas guarnições recusaram-se a obedecer ao novo imperador, Cômodo. A fronteira entre lealdade e rebelião mostrou-se tão tênue quanto entre o frio e o calor. Em cartas daquela época encontram-se linhas sobre soldados que começaram a considerar-se senhores do vento do norte. Isso não era apenas uma expressão poética, era um novo mito. O legionário agora via-se não como portador da civilização romana, mas como senhor dos elementos. E quando no terceiro século começar a grande agitação, serão esses guerreiros endurecidos pelo frio que primeiro levantarão a espada não contra os bárbaros, mas contra a própria Roma. Mas até esse momento restavam décadas. Enquanto isso, nas planícies do Danúbio, os legionários erguiam muros de pedra, fortificavam acampamentos, secavam roupas junto às fornalhas e cada vez menos se lembravam de que, outrora, as calças eram consideradas uma vergonha. Eles riam dos tabus antigos como de um conto infantil, e apenas os velhos centuriões às vezes diziam: houve um tempo em que Roma não conhecia o frio. E essas palavras soavam já não com orgulho, mas como um reconhecimento de derrota. No entanto, seria isso uma derrota? Ou uma evolução? A capacidade do império de aprender com os inimigos e tornar-se mais forte, pois foram justamente aqueles que aprenderam a sobreviver na neve que depois defenderiam a Europa das hordas bárbaras. Mas naquela época, naqueles invernos sob o Reno e o Danúbio, ninguém pensava no futuro. Os guerreiros simplesmente vestiam suas braçãs de lã, ajustavam suas espadas e saíam para o frio intenso, porque a guerra não esperava pelo calor. O terceiro século. O império estalava sob a pressão, não apenas dos inimigos, mas também do tempo. As tropas espalhadas por fronteiras intermináveis lutavam na neve, na lama e no nevoeiro, cada vez mais distantes dos mármores dourados de Roma. O centro perdia poder e as províncias viviam cada vez mais segundo suas próprias leis. Os legionários, crescidos no norte, já não viam diferença entre si e aqueles a quem ontem chamavam de bárbaros. Eles falavam o mesmo dialeto, comiam da mesma tigela, usavam as mesmas calças. As calças, braçãe, outrora consideradas um símbolo de selvageria, tornaram-se um símbolo de pertença a um novo e setentrional império romano. Nas terras fronteiriças, os acampamentos romanos transformavam-se em fortalezas. Muros de pedra, fosso com água, casernas com fornos de argila, hipocaustos. Em cada um desses fortes, no inverno, ardiam centenas de lareiras. O fogo tornou-se o coração da guarnição, sua respiração. Onde outrora se erguiam tendas de couro, agora se elevavam edifícios de pedra com chaminés. Arqueólogos encontraram nesses locais lenha carbonizada, restos de cobertores de lã, até mesmo capuzes de pele, vestígios de uma era em que o frio já não assustava Roma. Mas esse novo conforto tinha um lado negativo. Os soldados, acostumados ao calor e à comodidade, passaram a se parecer menos com aqueles guerreiros severos que outrora conquistaram o mundo. Historiadores como Keegan notaram: a disciplina enfraqueceu e a bravura militar cedeu lugar ao hábito de sobrevivência. Os legionários agora mais construíam do que guerreavam. Seus dias passavam na reparação de estradas, na preparação de combustível e na guarda das aldeias locais. E, no entanto, a ameaça não desaparecia.
Do leste vinham os godos, do norte, os francos. No inverno eles atacavam com mais frequência, sabendo que os romanos estavam exaustos, que as estradas estavam cobertas de neve. Então os legionários deixavam seus quentes quartéis e novamente iam para a batalha. Nessas batalhas, a geada tornou-se aliada do inimigo. Lanças quebravam-se com o frio. Espadas congelavam nas mãos. Os legionários envolviam os cabos com tecido para não queimar a pele com o ferro. Para combater isso, os comandantes introduziram novas táticas. Agora, antes de ir para a batalha, os guerreiros esfregavam a pele com gordura, untavam os pés com óleo para se protegerem da congelação. Essas técnicas vieram dos bárbaros, germânicos e sármatas, acostumados às guerras de inverno. Assim, os antigos inimigos, sem querer, tornaram-se professores. Em meados do século, o exército deixou de ser romano no sentido antigo da palavra. Dos 20 legiões, metade era composta por soldados de origem não itálica. Eles usavam nomes bárbaros, mas juravam lealdade ao imperador. Eles se consideravam defensores do império, embora seus rostos e roupas já falassem de outro mundo. Inscrições latinas nas muralhas dos fortes coexistiam com runas germânicas, e em vez das águias padrão, apareciam símbolos locais: lobos, ursos, renas. Enquanto isso, em Roma ainda viviam pessoas que acreditavam que a grandeza começava com a aparência. Os senadores escreviam decretos conclamando a restaurar a antiga austeridade. Em uma dessas resoluções mencionava-se até a proibição de usar calças em locais públicos para os cidadãos da capital. Mas essas palavras soavam vazias. Ninguém mais estava disposto a lutar contra o vento por causa da moda. A força do império agora residia não no mármore, mas na lã e no aço. Segundo o testemunho dos contemporâneos, quando o imperador Diocleciano realizou a reforma do exército, ele não apenas mudou a estrutura, mas também reconheceu: o clima também é um inimigo. Desde então, o equipamento de inverno tornou-se um item obrigatório de suprimento. As legiões eram abastecidas com peles, mantos de lã, gorros e calças. A antiga distinção entre bárbaro e romano desapareceu completamente. Restaram apenas guerreiros. Mas juntamente com a vitória prática sobre o frio, veio um cansaço interno. As pessoas, acostumadas a viver em um inverno constante, tornaram-se mais relutantes em ir para a batalha. O império sobrevivia, mas perdia o fôlego. Os velhos ideais, honra, dever, dignidade, recuavam perante o simples instinto. Aquecer-se, sobreviver, viver até a primavera. Quando as noites geladas chegavam, os soldados reuniam-se em volta do fogo, aquecendo as mãos sobre as brasas, e contavam lendas. Nessas histórias, Roma já não era o centro do mundo. Tornou-se uma luz distante, visível através da neve e do nevoeiro. E em algum lugar, entre as luzes do acampamento, surgia um sentimento de que tudo estava a mudar. Que o império, que criara o ideal de força através do sofrimento, agora precisava de proteção contra os seus próprios ideais. Mas à frente aguardava um novo inverno, o mais cruel de todos. Aquele que não traria neves, mas traria os bárbaros aos portões de Roma. E aqueles que outrora juraram não usar calças, agora defenderiam o império ombro a ombro com aqueles que as inventaram. O século IV. O império estava cansado. No norte, além do Reno, nasciam novos reinos, e no sul, em Roma, os senadores discutiam sobre impostos e estrelas. O frio agora não era um inimigo, mas um pano de fundo habitual, como a pobreza ou a morte. Os legionários na fronteira já não se lembravam de que Roma outrora não conhecia o inverno. Eles conheciam apenas o serviço, os fornos e a neve. Nesses fortes do norte surgiram crianças, filhos e filhas de soldados, nascidos sob o uivo das nevascas. Suas mães não eram romanas, mas mulheres das tribos locais. Assim, o império dissolvia-se em suas periferias, como ferro no fogo. Deles cresceu uma geração para quem Roma não era um lugar, mas uma palavra nas canções. Eles usavam espadas romanas, mas cantavam baladas bárbaras.
Nessa época, as crônicas militares já não distinguiam romanos de aliados godos. O sistema de federados, bárbaros mercenários que juraram lealdade ao imperador, tornou-se a norma. Godos, alanos, francos agora estavam ombro a ombro com veteranos romanos. E nessa mistura desapareceu aquela antiga altivez que outrora não permitia a um romano usar calças. O imperador Constantino, ele próprio nascido nas províncias frias, compreendia. O mundo havia mudado. Ele transferiu a capital para Constantinopla, para onde o mar não congela. Mas no ocidente, na velha Roma, já se sentia o hálito do fim. O vento do norte trouxe não apenas o frio, mas também novos povos. Quando os godos atravessaram o Danúbio, muitos romanos os encontraram não como inimigos, mas como vizinhos. Algumas guarnições simplesmente abriram os portões, não por medo, mas por cansaço. Esses soldados, endurecidos pelos invernos, não viam sentido em defender um império que há muito os havia esquecido. Assim, o frio, que começou outrora como uma força natural, tornou-se um fator histórico. Ele não apenas matava, ele transformava Roma em algo novo. Em um mundo onde as calças deixaram de ser uma barbárie e os bárbaros estrangeiros. Quando os cronistas tardios escreveram sobre a queda do império, raramente se lembravam do frio intenso. Mas em cada pedra rachada do aqueduto, em cada forte queimado no Danúbio, vivia a memória daqueles invernos, quando Roma pela primeira vez compreendeu: sobreviver significa mudar.